Você já reparou como a gente gosta de se sentir o detentor de todas as virtudes morais? Você já reparou como a gente gosta de apontar o dedo para os outros e acaba muitas vezes se envolvendo num comportamento de bando, de matilha, mesmo sem perceber? E que não raramente a gente acaba tendo o mesmo tipo de atitude que condena. Aquele tipo de atitude que a gente tá ali, apontando o dedo, dizendo que tá errado. Hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho diferente, mas tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. Eu sou Marilis Pereira Jorge, você está no My News, bem-vindo aqui ao meu cantinho. Se você tá chegando por aqui agora, aproveita, se inscreve aí no canal, aperta o sininho para receber as notificações. E você que já é meu parceiro, vamos embora pro papo de hoje, mas antes eu vou fazer um pedido. Seja membro aqui do canal, seja nosso parceiro. Se você não é, quero te fazer esse pedido, vem experimentar. A gente está produzindo conteúdo exclusivo para os membros, tem conteúdo exclusivo todos os dias. Eu mesma, nas quintas-feiras, sempre depois do vídeo que está aberto para todo mundo, tem um conteúdo exclusivo que eu penso especialmente para você. Então, se você não é, vem participar desse grupo exclusivo dos inscritos aqui no My News. Então vamos embora pro papo de hoje. Eu sei que tem gente que vai torcer o nariz, vai falar, lá vem a Marilis de novo falar de Big Brother. Mas é mais do que de Big Brother. Quero, na verdade, falar do comportamento que a gente está tendo aqui fora, assistindo ao Big Brother, e principalmente esse comportamento que a gente repete todos os dias na nossa vida. Eu tô falando de uma das participantes, a Carol Conká, que tudo indica, deve sair hoje com uma possível votação recorde ou não. Nego Di saiu com uma votação de mais de 98% dos votos, o que deve ser um baque no emocional. Imagina você ter uma rejeição desse tamanho. Não que ele não merecesse o julgamento que ele tá tendo que enfrentar agora. Mas a Carol Conká, que é uma rapper, ela é de Curitiba, do Paraná, lá do mesmo estado que eu, ela desde o começo do jogo tem tido um comportamento que tem deixado as pessoas bastante assustadas, porque ela já é uma pessoa famosa, né, tinha muitos seguidores nas redes sociais, e de repente a gente vê uma pessoa que mente, manipula, tortura as pessoas psicologicamente. A gente viu várias dessas coisas acontecerem, ficou todo mundo chocado, revoltado. Ela tem sofrido críticas desde que o programa começou, e deve ter mais ou menos um mês que o programa tá no ar, e hoje ela deve sair do programa. O que tá me incomodando nisso tudo? É ver as pessoas nas redes sociais terem um comportamento, se não igual, nos mesmos termos, mas um comportamento agressivo e violento em relação a ela. As pessoas estão lá condenando todos os dias o comportamento dela, dizendo que ela é errada, que ela é mentirosa, que ela é psicopata, que ela tem transtornos mentais, que ela precisa se tratar. Quem sou eu para dizer o que ela precisa? Mas provavelmente ela vai ser surpreendida com esse novo universo que ela vai encontrar aqui fora, diferente daquele que ela deixou, onde ela era amada, era querida, era idolatrada pelos seus seguidores e pelos seus fãs. Essa agressividade em relação a ela já vem aumentando, inclusive, nas últimas semanas, né? Claro, né? À medida que o comportamento dela vai se revelando um comportamento cotidiano e não simplesmente um momento que você perdeu a cabeça, que você foi mais grosseira com alguém, quem nunca tem, né, o seu mau dia? Mas quando esse comportamento, né, com todos esses elementos, começa a se repetir diariamente em relação a várias pessoas, você vê que tem ali um problema. Então ela começou a ser muito criticada. O problema é que o nível dessas críticas foi indo ladeira abaixo. A agressividade dessas críticas foi aumentando, entendeu? A cada vez que ela fazia alguma coisa. E desde domingo, quando ela foi indicada ao famoso paredão do Big Brother, a gente viu muita gente fazendo piada, mas essas piadas aí chegaram a um nível de sadismo. Então todo mundo fazendo aposta de qual o tamanho da rejeição que ela vai sair, o que ela vai enfrentar, que aqui fora ela vai ter perdido tudo que ela conquistou. E isso, na verdade, para mim só revela o que cada um tem de si.
o que cada um tem para dar para si. Eu já há alguns dias, eu fiz piada também me choquei com o comportamento dela. Quem não tem como não se chocar. Mas já de algumas semanas de umas 2 semanas para cá, eu comecei a sentir pena, não só dela, mas dessas pessoas que estão ali com uma grande exposição e mostraram que, na verdade, tem zero habilidade para lidar com outras pessoas, com outros seres humanos. Tem questões ali narcisísticas muito grandes, mas enfim, eu não vou querer fazer uma leitura de cada uma dessas pessoas, porque inclusive eu não sou profissional para isso. Mas de verdade, eu comecei a sentir pena do grande tombo, para usar uma palavra que é de um hit da Carol Conká, né? Se for para tombar, tombei. Mas do grande tombo que essas pessoas vão levar quando chegarem aqui fora. E eu comecei a me sentir muito mal de ver a forma como as pessoas estão tripudiando em cima desse assunto, a forma como as pessoas estão se deleitando com o sofrimento alheio. A gente vem discutindo muito essa coisa do cancelamento, e eu já até escrevi uma vez sobre isso. Eu já disse que muitas vezes eu me pego com mais ojeriza daquele broncossauro, daquela pessoa que teve uma atitude ruim ou uma fala ruim, do que as pessoas que acabam vestindo um manto de pureza intelectual, né, da defesa dos direitos humanos, levantando bandeiras aí contra o machismo, o racismo, a xenofobia. Uma das coisas pelas quais a Carol Conká foi, inclusive, acusada, e ela teve realmente um comportamento que não foi nada legal. A gente vê que aí essas pessoas ali que estão com esse manto de pureza intelectual, elas começam a ter um comportamento que é mais intolerante, é mais preconceituoso, é mais grosseiro, é mais agressivo do que o comportamento daquelas pessoas ali que elas estão criticando, que elas estão julgando. Isso que está acontecendo com a Carol Conká é um linchamento virtual. Vocês podem dizer que não, que é uma brincadeira. Não, mas do jeito que as pessoas estão se comportando ali, é um linchamento virtual. E para mim parece muito claro que quem defende esse tipo de comportamento, quem se envolve nesse comportamento aí de manada, se coloca aí no mesmo patamar. Os agressores ficam no mesmo patamar que os ofendidos. Esse tipo de gente que vai pra internet com hashtag para cancelar alguém, enfim, ou um grupo, ela está participando dessa barbárie que a gente está vivendo hoje. Vamos falar a verdade, quem é tão perfeito ou infalível para bancar o inquisidor? Eu não sou. Eu critico na 99% da maioria dos tempos os políticos, mas eu já falei que político não conta. A gente, inclusive, tem um dever cívico de criticar, pegar no pé, fiscalizar tudo que os políticos fazem. Mas quando a gente vem para essa vida privada, e aí eu coloco, inclusive, artistas, né? Essas pessoas, por exemplo, que estão no Big Brother, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa sede de vingança, com esse revanchismo que a gente acaba criando quando a gente vê uma pessoa tendo um comportamento que a gente não gosta, que a gente não concorda, vendo essa pessoa tendo um comportamento que deve sim ser repudiado. E dá para entender por que isso acontece. Quando a gente fica aqui do lado, né, das pessoas que estão cancelando aquela pessoa, aquele determinado assunto, a gente se sente muito empoderado socialmente, muito engajado, como se a gente estivesse fazendo parte de um movimento de limpeza do mundo, né? Que com aquelas ações que a gente está tendo, cancelando aquelas pessoas que a gente considera tão más, a gente vai finalmente viver num mundo melhor. O que é uma ilusão, porque a gente vê, por exemplo, as pessoas que estão dizendo que estão combatendo a cultura do ódio, estão usando exatamente a mesma arma, mais ódio, né? Estão usando machismo, racismo, xenofobia para tentar resolver aquele problema. A mulher do Projota, por exemplo, postou algumas mensagens com ameaças, com ofensas, com machismo. O Nego Di falou que recebeu muitas mensagens racistas e é muito provavelmente o que vai acontecer com a Carol Conká, né? É uma mulher negra que está aí no centro dessa polêmica toda do programa, que vai sofrer as consequências desse comportamento que ela tem tido, mas a gente sabe também que no rastro disso vai respingar muito racismo, muito machismo, muita xenofobia, tudo isso que as pessoas dizem combater. O mundo nunca vai ser um lugar perfeito, livre de injustiças,
O que não significa que a gente não possa lutar aí e fazer a nossa parte para que seja um mundo melhor. Mas para isso a gente não pode escolher as mesmas armas, né? Para fazer isso, para ter um mundo melhor, não dá para usar as mesmas armas que a gente diz querer combater. Eu sei que tem muita gente que acha BBB uma bobagem, mas esse episódio reflete muito o que a gente está vivendo nos dias de hoje, muito nas redes sociais, mas também no nosso dia a dia. É uma ótima oportunidade para a gente ver o nosso comportamento aí em todos os níveis, inclusive incluindo as redes sociais, que viraram aí a nossa praça pública, a nossa praça onde o debate público vem acontecendo, ainda mais agora em tempos de pandemia. Então, assim, eu não concordo com as atitudes da Carol Conká, eu não gosto do jeito que ela se comporta em relação às pessoas, o jeito que ela trata as pessoas, o jeito que ela imagina que o mundo talvez orbite em torno dela, mas eu não quero me juntar a esse coro, a esse cancelamento, a esse linchamento que ela tá sofrendo já antes de sair e que certamente vai sofrer depois. Espero que ela use esse episódio para se conhecer melhor, para mudar, para crescer como pessoa, e que ela recupere a vida profissional dela. Ela é bonita, talentosa, ela é jovem. Eu espero realmente que ela consiga tirar alguma coisa de positivo dessa experiência e fazer uma grande mudança na sua vida. Vamos embora pro nosso café? Olha, essa daqui eu não usei aqui ainda não. É uma rosinha daquela minha coleção maravilhosa que eu ganhei lá de Belo Horizonte. O vídeo da quinta-feira da semana passada foi sobre o assunto que estava todo mundo falando, a prisão do deputado Daniel Silveira, e depois disso teve a votação na Câmara dos Deputados para confirmar a prisão dele ou não. E ele continua preso. E claro, os comentários, foram quase 500 comentários sobre esse assunto, não podia deixar de ter sido exatamente sobre isso. O André Ricardo falou o seguinte: deputado federal ou malandro federal? Aliás, ser deputado no Brasil é um assinte. Basta adquirir uma notoriedade mínima, já se consegue se eleger. Não existe outro requisito. Qualquer pilantra pode se eleger, principalmente nos grandes centros. É difícil discordar desse comentário. Tem muita gente boa na política, muita gente boa. E se a maioria seguisse esse exemplo de comprometimento com o país, com as pautas que realmente vão mudar a nossa sociedade, seria maravilhoso. Mas a gente vê que muita gente ganha, inclusive, notoriedade porque não faz nada. Vide o presidente da República. Ou porque vive nas redes sociais arrumando tretas desnecessárias, só pra gente viver nesse clima de tensão que a gente vive o tempo todo desde que esse governo assumiu. E na coluna eu falo também sobre essa triste coincidência de ter tantos nomes ruins que representam o estado do Rio de Janeiro na política nacional. E aí o Jairo Barros Ferreira fala: Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Daniel Silveira, Wilson Witzel, Pezão, Cabral, Moreira Franco, Garotinho, Rosinha Garotinho. São indícios fortes de uma demência coletiva de uma grande parcela dos eleitores do Rio de Janeiro, os quais deveriam ser interditados para o bem do Estado e do país. Eu não acho que a solução é tão radical assim, Jair. Acho que a gente precisa, um longo processo de educação do povo para que o povo vote melhor nos seus representantes. Eu não sou necessariamente a favor do voto obrigatório, eu acho que tinha que ser facultativo e talvez isso já mudasse um pouco dessa realidade que a gente vive hoje em dia. Mas enquanto for obrigatório, eu acho que todo mundo, enfim, tem sim o direito de votar e deveria ter mais compromisso com a escolha dos nossos representantes. Eu vi uma brincadeira nas redes sociais esses dias, uma pessoa dizendo que todo mundo só poderia votar se tivesse o grau de conhecimento dos candidatos, aos cargos aí de deputado, prefeito, senador, vereador, se tivesse o mesmo conhecimento que tem sobre os participantes do Big Brother. Porque é isso, a gente acaba sabendo tudo, a gente acompanha tudo, se interessa, interage. Na eleição, nem sempre é isso que acontece.
O Alexandre Gomes falou o seguinte: discordo que o sujeito seja basculho, pois além de servir de mau exemplo, serviu também para unir o STF e reativar o Conselho de Ética. O título da coluna da quinta-feira passada é basculho, que foi uma palavra usada no Big Brother, e eu disse que serve exatamente para definir o Daniel Silveira. Quem não sabe ainda a definição de basculho, vai lá no vídeo da semana passada que eu explico direitinho. E o Alexandre Gomes está certo, porque uma das coisas que voltou foi o Conselho de Ética, que vai, entre outras coisas, julgar esse caso do deputado Daniel Silveira, e também um que tá lá há muito tempo, que é da deputada Flor de Lis, que é de onde? Do Rio de Janeiro. A gente tá muito mal na fita. Aí o Lucas Medeiros vem aqui e falou o seguinte: desculpe, mas discordo. Apesar dele ser um basculho, o processo legal tem que valer para ele. O princípio do devido processo legal tem que funcionar para ele. Eu não vou entrar na análise jurídica da prisão do Daniel, porque eu não sou uma profissional qualificada para isso. Eu teria que conversar com alguma fonte. Mas, do que eu já ouvi vários juristas falando, essa é daquelas questões que há uma grande divisão. Tem gente que acha que concorda aqui com o Lucas Medeiros, que, enfim, tem alguma coisa errada aí nesse processo todo, e tem gente que não. O STF agiu corretamente com a prisão desse deputado. Mas é isso, para você ver, até por uma questão grave dessa, concordando ou não, né, que eu acho que a maioria das pessoas, felizmente, discorda da atuação daquele deputado, é claro que as questões jurídicas têm que ser respeitadas. A Amélia Abdal, ela fala: Marilis, o vídeo do Daniel sei lá de quê, duas situações me indignaram. Agressividade em relação a agente mulher, macho, né? Chamando-a de folgada pra caralho. Foi isso que o deputado falou. E o tratamento que o policial federal dispensou a ele. Apenas faltou um cafuné e uma massagem para acalmá-lo. E pior ainda, a Polícia Civil não considerou desacatos, gritos e ameaças a gente no ML, só pode ser piada. Isso realmente foi uma cena revoltante, né? Porque pra mim ali tava claro que ele tava desrespeitando uma oficial que tava simplesmente cumprindo com a sua obrigação. Ele foi desrespeitoso, foi grosseiro, foi agressivo, se sentiu realmente inimputável, né? Para ter esse tipo de comportamento. E causou um pouco de estranheza como o policial federal que estava acompanhando o deputado naquela situação foi muito macio no tratamento com ele. E o macio, não tô falando de violência, que obviamente ninguém deve usar violência, mas ficou muito tranquilo, né? Deveria ter sido mais enérgico com o comportamento daquele diante, inclusive, de uma colega de trabalho. O Gustavo Cali brinca, diz que tem que mudar o nome da coluna para De Tédio a Gente Não Morre. É um bom nome de livro, um bom nome de coluna, um bom nome para tudo, né? Porque realmente de tédio a gente não morre. E aí sempre aparece aquelas pessoas, tem louco para tudo. Vem o Antônio Inácio da Silva Júnior, grande Daniel Silveira. E ele completa: basculho é você, Marilis Pereira Jorge. Impressionante a sua péssima qualidade como ser. Olha, Antônio, tem mais gente aqui que discorda de você. O pessoal aqui é meu parceiro. E meu marido discorda pra caramba de mim, não concorda com tudo que eu penso, não concorda com todas as minhas opiniões, e tá tudo certo, mas a gente tem um debate aqui bacana, legal, e ele gosta muito de mim. Ele me acha um ser muito bacana. Minha mãe também, meu pai também, tá tudo certo. Então Antônio, sinto muito, não dá pra agradar todo mundo. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal. E vou deixar mais um pedido. Vem pro bonde dos membros, se inscreve aí como membro. Já falei pra vocês, a gente tá produzindo aqui todos os dias um conteúdo exclusivo para quem se torna parceiro da gente nessa jornada. Por exemplo, Segunda Chamada tem sempre no final um conteúdo extra exclusivo para os membros, que é gravado logo depois que termina o programa ali de 1 hora. Ontem, quando o programa foi ao ar, teve a participação do general Santos Cruz e o extra sobre a treta entre o general Vilas Boas e o ministro do STF, Edson Fachin. Não acredito que o STF tenha se votado pressionado, que algum membro do STF ficou com medo de alguma reação militar. O medo da reação militar no Brasil já passou faz horas, né?
Agora parece que voltou um pouquinho na cabeça de alguns, mas naquele momento ali não existia. Desde 85 que já o posicionamento de Força Armada já era fora do jogo político. Nós passamos pelo Collor, nós passamos pelo impeachment da ex-presidente Dilma, nós passamos por várias crises e o Exército nem foi considerado na questão. Então, eu não vejo ali como o STF votando por conta dessa pressão. Agora, o que dá para tirar de ensinamento é que não é bom o Exército fazer esse tipo de coisa institucional. Que na época também não foi visto como institucional, está sendo visto agora por causa do livro. Então, essa confusão toda. É bem interessante ouvir a opinião de um general, né, do general Santos Cruz, sobre essa situação aí, que também foi um dos assuntos que bombaram na semana passada. Então é isso, vem pro bonde dos membros, por hoje é só, na quinta-feira eu tô de volta e um beijo.